Olá, turma! Chegando com mais uma videoaula hoje para você. Hoje vamos discutir um pouquinho sobre as funções inorgânicas, onde nós vamos discutir sobre os ácidos e bases, sob aí o conceito de Arrhenius. Arrhenius foi um químico sueco, onde ele discutiu essas questões, esses conceitos de ácidos e bases aí no final do século XIX. E hoje nós vamos falar um pouquinho, sobre essas contribuições de ácidos e bases que Arrhenius nos deixou, tá bom? Vamos lá? Então, segundo Arrhenius, ácidos são substâncias que em solução aquosa sofrem ionização, liberando como cátions somente o H+. Então, antes da gente iniciar o conceito de ácidos, bases, discutir na realidade, vamos ver o que é ionização, como ele coloca aqui, ionização e cátions. Então, o que é que vai acontecer? Ionização é quando a substância em solução aquosa, ela se transforma em íons. Ou seja, o que são íons? São cargas positivas e negativas, que é o que está acontecendo aqui. Se você observar, nós temos o HCl em solução aquosa, você tem o H+, o H+, que é o cátion, e você vai ter também o Cl-, que daqui a pouquinho, quando nós chegarmos aí nas bases, vamos estar discutindo essa questão de cátions e ânions. Mas lembre do seguinte: quando nós trabalhamos com a ligação iônica, o que é que aconteceu? Quando se faz as ligações, os íons ou os átomos, eles se transformam em íons, que são os cátions e os ânions. Os cátions são cargas positivas e os ânions são cargas negativas. Então você tem aí os íons, já que aconteceu a ligação iônica. No nosso caso aqui, nós não podemos falar essa questão de ligação iônica porque, como nós também já sabemos e vimos lá as ligações, trata-se de uma ligação covalente, que é formada entre o hidrogênio e um ametal, tá certo? Mas, segundo Arrhenius, nessa questão da ionização, ou seja, a substância em solução aquosa, ele vai liberar como único, como cátion, somente o H+. Aí você diz, e como é que eu vou saber, professor? Bom, é o seguinte, todo ácido ele vai ter que começar com a letra H. Tem um átomo H, o hidrogênio na realidade. Tem um hidrogênio, 2, 3, não interessa. Começou com H, então a gente vai estar classificando como ácido. Lógico que, por exemplo, a gente pode citar aqui a exceção da água. A água, por exemplo, ela não é um ácido. Imagine se a gente estivesse tomando ácido, Então, na realidade, ela é um óxido. Começa com H. Por quê? O que é um óxido? Composto binário em que um dos elementos é o oxigênio. A água é um composto binário, tem só hidrogênio e oxigênio. Um é o oxigênio, então é um composto binário, e um deles é o oxigênio, então é um óxido. Mas nós vamos ver isso mais na frente. Então, embora a água comece com H, ela não é um ácido, tá bom? E se você observar, todos os ácidos aqui começam exatamente com o hidrogênio. É esta a característica do ácido. E se todos os ácidos começam com hidrogênio, nós vamos observar que o conceito de Arrhenius vai se aplicar a todos. Por quê? Porque ele diz que ele vai liberar como cátion somente o H+, tá bom? Ok? Então vamos ao seguinte, os ácidos eles vão ser subdivididos ou divididos em dois grupos, que é o grupo dos hidrácidos e o grupo dos oxiácidos. Se você observar direitinho, qual a diferença entre um oxiácido e um hidrácido? É que o hidrácido ele não tem o oxigênio, já o oxiácido tem o oxigênio. Você pode observar que todos os oxiácidos têm oxigênio. E você pode também imaginar o seguinte, oxiácido, já lembra a palavra oxigênio, tá certo? Então, o que é que vai acontecer aqui nos hidrácidos? Você vai falar o nome do ácido, nome do elemento e acrescentar o hídrico no final, ok? Vamos observar o seguinte, por exemplo, eu tenho aqui o HCl. Como é que eu vou saber o nome desse ácido? Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou dizer o nome ácido, tá aqui,
o nome do elemento. Qual o nome do elemento? Cl é cloro. Você pode estar vendo aí na tabela periódica. Então, se é cloro mais o hídrico, ele vai ser o ácido clorídrico, tá certo? Aqui o HI. Como é que eu vou saber ácido? I é iodo. Então, se eu vou acrescentar o hídrico, eu vou dizer que é um ácido iodídrico, tá certo? A mesma coisa do HF. O F é o flúor, então vai ser o ácido fluorídrico, tá bom? Isso aí seguindo a regra geral. Claro que tem várias exceções, mas que a gente vai desenvolvendo aí ao longo das nossas aulas. Então, nós temos também, e isso vai acontecer para os hidrácidos. Já para os oxiácidos, que têm o oxigênio, o que é que vai acontecer? Os ácidos padrões. Esses ácidos padrões de cada família, seja 14, 15, 16, 17, seguem a regra geral. Primeiro, os ácidos padrões são aqueles ácidos que já têm a quantidade pré-estabelecida de oxigênios. E, seguindo a regra geral, é isso aqui. Você vai dizer o nome do ácido, nome do elemento, ao invés de acrescentar o hídrico como nos hidrácidos, você vai acrescentar o ico. E vai ficar o quê? Por exemplo, HClO3. Bom, H é ácido, logicamente hidrogênio. Eu sei que é um ácido porque ele vai começar com hidrogênio. E eu vou colocar o quê? Cloro. Se eu vou acrescentar o ico, então vai ser o ácido clórico. Tá certo? Então eu tenho aqui HClO3 é o ácido clórico. Por quê? Cloro mais ico, clórico. O H2SO4, ele não segue, ele tem algumas exceções que nós vamos ver posteriormente, mas o nome dele vai ser ácido sulfúrico. Observe que tem o ico no final, sulfúrico. Já o H2CO3, o C é o que? É o carbono. Então eu vou dizer que é um ácido carbônico, tá certo? Porque segue aí a regra geral. Então, os ácidos eles são divididos em hidrácidos que não têm oxigênio e oxiácidos que têm o oxigênio. Porém, todos iniciam com a letra H, porque a característica do ácido é exatamente iniciar com a letra ou com o hidrogênio, tá certo? E, além dos ácidos, nós temos também as bases. E o que são bases? Também nós vamos analisar aqui também, seguindo o conceito de arrênios. Bases são substâncias que sofrem dissociação iônica, liberando o ânion, os íons OH-, ou seja, ele vai liberar como íons o H-, o OH-. Então, o que é que vai acontecer? Lá nos ácidos, ele vai liberar cátions através do processo de ionização. Já nas bases, ele vai liberar o íons, o quê? Ânions, através de uma dissociação iônica. Lembremos que associar, juntar, dissociar, separar, que é o que está justamente acontecendo aqui no exemplo simples para a gente entender. Ó. NaOH, que vai ficar Na+, ó, o primeiro sempre fica positivo, ó, aqui também, e o segundo negativo, que é o menos, que no caso do ácido a gente vai considerar aqui como cátion e o OH como ânion, tá certo? Ácido, ionização, e bases vai sofrer o processo da dissociação iônica, tá bom? Então, o que é que vai fazer com que eu identifique uma base? O que vai fazer com que eu identifique uma base é exatamente o OH. Esse OH ele é chamado de hidroxila, tá bom? E ele sempre vai ser negativo, sempre vai ser um ânion. Lembra das ligações iônicas, né? O primeiro fica positivo, que é cátion, e o segundo fica negativo, que é ânion. Então, nós temos aí os íons, tá certo? Então, nesse momento, eu gostaria de passar para vocês aí uma tabela, uma imagem, onde vai identificar justamente as substâncias
o grau de acidez aí, que é o pH, que é o potencial hidrogeniônico. Eu vou passar para vocês agora a imagem e a gente vai discutindo aí através, para a gente perceber exatamente quais são as substâncias ácidas, substâncias básicas, substâncias neutras. Então a gente vai ver aí a escala do pH, que é o potencial hidrogeniônico. Então, como você pode observar aí na imagem, nós temos essa escala aí de 0 a 14, né? E no meio nós temos o 7. O que é que isso significa aqui agora? Lembrando que pH é potencial hidrogeniônico, tá bom? Então o que é que acontece? Todas as substâncias que têm o pH 7, elas são substâncias neutras. pH 7, substâncias neutras. Se a gente partir aí para nossa esquerda, vamos pegar aí até o 0. Aí vai ter o grau de acidez de cada substância, que vai aumentando. Por exemplo, tem 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, a partir do momento que você vai diminuindo aí o número, o grau de acidez vai aumentando, como mostra aí na figura. Quando a gente passa para o outro lado, nós vamos observar que a partir aí do 7.1, 7.2, 8, 9, 10 até o 14 são substâncias básicas. Então a gente vai aumentar, cada vez o número vai aumentando, mais a substância ela vai ficando alcalina. Uma substância alcalina é uma substância básica. E aqui agora a gente também pode estar mostrando para vocês alguns exemplos de algumas substâncias. Por exemplo, se você pegar aí o leite de magnésia, ele vai ter o pH, né, em torno de 10,6. Se você pegar o sangue, por exemplo, ele vai ter um pH entre 7,3 e 7,5. Né? Então já é uma substância básica, assim como o leite de magnésia. Se você pegar a saliva, a nossa saliva, por exemplo, vai gerar entre 6,4 e 6,9. Então já é uma substância ácida, porque aí é abaixo do 7, né? E o vinagre, esse vinagre que nós utilizamos aí no nosso dia a dia, ele tem aí em torno de 3 o pH dele. E se observarmos o suco gástrico, que é esse suco que nós temos no nosso estômago, nós vamos observar um pH entre 1 e 2. Então você observe como o suco gástrico ele é ácido, né? Mesmo porque ele tem que ser, porque é através dele que começa aí que tem o processo de digestão no estômago, tá certo? Então, turma, viram aí? Simples, aula tranquila sobre os ácidos e bases. Só dando aí vamos retornar só um pouquinho. Ácido, ele vai começar sempre com o hidrogênio. Se tem oxigênio, oxiácido. Se não tem oxigênio, hidrácido, tá certo? E as bases, o que é que vai me identificar uma base? A base vai ser de acordo com a questão da hidroxila. Por exemplo, se tem a hidroxila, como é que eu vou saber? O que é uma hidroxila? É o OH. OH. Então, teve OH, trata-se de uma base, tá certo? Então, agora, depois desse momento aí que a gente fez essa explicação e revisão, vamos ver aqui as bases, né? Os tipos de bases, como elas se classificam. Por exemplo, então eu disse a vocês que a base ela vai ser identificada através da hidroxila, que é o OH. Então, nesses exemplos aqui que eu coloquei no quadro, nós temos aqui o NaOH, CaOH2 e AlOH3. Eu sei que todos esses elementos eles são bases. Por quê? Porque eles vão possuir exatamente o OH. Porém, o que é que acontece? Eu tenho NaOH, só tem um OH. Então, é uma monobase, já que mono é um. Se ele tem 2, você pode observar que aqui já tem 2 OH. Se ele tem 2 OH, já é uma dibase, é o prefixo di, 2. E aqui nós temos 3 OH. Se nós temos 3 OH, eu tenho uma tribase, né? Então, a classificação das bases, ela será feita a partir da quantidade de hidroxilas que cada base possa ter. Então, se tem uma hidroxila, monobase. Se tem 2 hidroxilas, dibase. Se tem 3 hidroxilas,
tribase, tá certo? E o interessante das bases, lembra que lá nos ácidos a gente vai colocar o hídrico ou ico, já nas bases não. Nas bases é a coisa mais fácil você identificar uma base. Por quê? Porque você só vai colocar aqui, ó, hidróxido e o nome do elemento, hidróxido e o nome do elemento, hidróxido e o nome do elemento. Então o que é que vai acontecer? Na é sódio, então vai ficar aqui hidróxido de sódio. Ca é cálcio, vai ficar hidróxido de cálcio. OH, Al e OH3, hidróxido de alumínio, já que o alumínio o Al é o alumínio. Então você só faz isso, você coloca hidróxido de e o nome do elemento, tá certo? Como nós colocamos aqui, o Na é sódio, hidróxido de sódio. Então nós vamos identificar as bases com OH, que é hidroxila, e na sua nomenclatura nós vamos utilizar hidróxido de e o nome do elemento. Viu como é fácil? Então eu acredito que vocês tenham dado uma lida no material que eu coloquei no Google Classroom, e a partir desse momento aqui a gente vai conseguir enriquecer mais aquele conhecimento que vocês adquiriram com a leitura do material, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, beleza? Na próxima aula nós vamos entrar com sais e óxidos, e aí a gente fecha esse primeiro momento de química das funções inorgânicas, tá certo? A gente se vê lá no ambiente virtual. Valeu, turma, um abraço e até a próxima!